Nova York, 16 de março de 2014. Capítulo 10. Esta noite é mágica. Há um prazer insolente em atos simples. Adi passa a primeira hora prendendo a respiração, preparada para uma catástrofe. Mas em algum momento, entre a salada e o prato principal, entre a primeira e a segunda taça de vinho, ela solta o fôlego. Sentada entre Henry e Elise, em meio à calidez e às risadas, quase consegue acreditar que aquilo é real, que pertence àquele lugar, que é uma mulher normal ao lado de um rapaz normal em um jantarzinho normal. Conversa com Bia sobre arte, com Josh sobre Paris e com Elise sobre vinhos, e a mão de Henry encontra o seu joelho debaixo da mesa. É tudo maravilhosamente simples e caloroso. Adi tem vontade de colocar esta noite na língua como se fosse um floco de chocolate, de saborear cada segundo antes que derreta. Somente Robbie parece infeliz, embora Josh esteja tentando flertar com ele a noite toda. O rapaz se remexe na cadeira. É um ator à procura de um holofote. Bebe demais, rápido demais e não consegue ficar parado por mais do que alguns minutos. É a mesma energia irrequieta que Adi viu em Henry, mas hoje à noite ele parece absolutamente à vontade. A certa altura, Elise vai ao banheiro e Adi pensa que já era, que essa é a peça que vai derrubar todas as outras. E não deu outra. Quando a garota volta para a mesa, Adi pode ver a expressão de confusão em seu rosto, mas é o tipo de embaraço que você disfarça em vez de expor. Elise só balança a cabeça como se quisesse pôr as ideias no lugar e sorri, e Adi imagina que ela deve estar se perguntando se bebeu demais e que vai acabar puxando Beatrice para o canto antes da sobremesa para confidenciar que não se lembra do nome da garota na mesa de jantar. Enquanto isso, Robbie e a anfitriã estão absortos numa conversa. Bia, geme ele, a gente não pode só... Minha festa, minhas regras. No seu aniversário, a gente foi para uma boate de sexo em Bushwick. Robbie revira os olhos. Era um local de shows com temática exibicionista. Era uma boate de sexo, retrucam Henry e Bia ao mesmo tempo. Espera aí, Adi se aproxima, sentando na beira da cadeira. Hoje é o seu aniversário? Não, responde Bia enfática. Beatrice detesta aniversários, explica Henry. Ela se recusa a contar para a gente quando é o dela. O máximo que a gente conseguiu descobrir é que é em abril, ou em março, ou em maio. Então, qualquer jantarzinho durante a primavera poderia muito bem ser uma comemoração. Bia toma um gole de vinho e dá de ombros. Eu não vejo o menor sentido nisso. É um dia como qualquer outro. Para que botar tanta pressão em uma data? Para ganhar presentes, é óbvio, retruca Robbie. Eu entendo. Os melhores dias são sempre os que a gente não planeja, diz Adi. Robbie a olha furioso. Qual é o seu nome mesmo? Andy? E ela está prestes a corrigi-lo, mas sente as letras presas na garganta. A maldição se mantém firme, estrangulando a palavra. É Adi. E você está sendo um babaca, defende Henry. Uma onda de nervosismo atravessa a mesa, e Elise, evidentemente tensionando a apaziguar os ânimos, corta um pedaço de petit foire e diz: Esta sobremesa é fantástica, Henry. E ele responde: Foi ideia da Adi. E o comentário é a gota d'água para Robbie, cuja paciência acaba. O ator se levanta da mesa, empurrando a cadeira e soltando um suspiro raivoso. Preciso de um cigarro. Não aqui dentro, vai lá para o terraço, diz Bia. E Adi sabe que sua bela noite acabou com a porta batendo, porque não pode impedi-lo. E assim que ela estiver fora do campo de visão de Robbie... Josh se levanta. Acho que também quero um. Você só quer se livrar de lavar a louça, diz Bia, mas os dois já estão se encaminhando para a porta, e Adi saindo do campo de visão e da memória deles. Então ela pensa que esta é a meia-noite da sua história, que agora a magia chega ao fim e ela vira uma abóbora de novo. Acho que já vou indo, diz. Bia tenta convencê-la a ficar e pede que não dê atenção ao Robbie, mas Adi diz que não é culpa dele e que foi um dia longo. Depois agradece a refeição maravilhosa e a companhia. Para falar a verdade, teve sorte de chegar tão longe, de aproveitar aquele tempinho, aquela noite, aquele diminuto vislumbre de uma vida normal. Adi, espera, chama Henry, mas ela dá um beijo rápido nele e sai de fininho do apartamento, descendo as escadas e adentrando a escuridão. Ela suspira e diminui o passo, com os pulmões doloridos por causa do frio repentino. Apesar das paredes e portas que os separam, Adi pode sentir o peso do que deixou para trás.
Gostaria de ter ficado, gostaria de ter respondido, venha comigo, quando Henry disse espera, mas sabe que não é justo pedir a ele que escolha. O rapaz tem muitas raízes, enquanto ela tem apenas galhos. Adi ouve o som de passos às suas costas, diminui o ritmo ainda mais e estremece, esperando deparar com Luke, mesmo agora, depois de tanto tempo. Luke, que sempre soube quando ela estava fragilizada. Mas não é a escuridão, só um rapaz de óculos embaçados e casaco desabotoado. Você foi embora tão rápido, diz Henry. E você me alcançou. Talvez ela devesse se sentir culpada, mas fica apenas agradecida. Aprendeu a perder as coisas, mas Henry continua aqui. Os amigos dão trabalhos às vezes, né? É, concorda, apesar de não fazer a menor ideia. Sinto muito, diz o rapaz, acenando com a cabeça para o prédio. Não sei o que deu nele, mas Adi sabe. Viva por bastante tempo e as pessoas se tornam um livro aberto. Robbie é um livro de amor, uma história de corações partidos. Está obviamente sofrendo de amor não correspondido. Você me disse que eram só amigos. E a gente é, insiste Henry. Eu o amo como se fosse um irmão, sempre vou amar. Mas eu nunca... Adi se lembra da foto em que a cabeça de Robbie está inclinada contra a bochecha de Henry. Se lembra da expressão no rosto do ator quando Bia disse que Adi tinha tido um encontro com o rapaz. E se pergunta como Henry não se dá conta disso. Ele ainda está apaixonado por você. Henry murcha. Eu sei, mas eu não posso corresponder. Não pode. Não disse que não quer, nem que não deve. Adi se vira para Henry e seus olhos se encontram. Tem mais alguma coisa que você gostaria de me contar? Não sabe o que esperar. Que verdade poderia explicar a sua presença duradoura, mas por um segundo há uma tristeza fugaz e ofuscante em seus olhos. Mas então ele a puxa e a abraça, solta um gemido e responde com uma voz suave e derrotada. Minha barriga está tão cheia. E Adi deixa escapar uma risada contra a própria vontade. A noite está fria demais para ficarem parados na rua, então caminham juntos em meio à escuridão. E Adi nem se dá conta de que chegaram ao apartamento dele até que depara com a porta azul. Está tão cansada e Henry está tão quentinho que não quer ir embora e ele não pede a ela que vá. Nova York, 17 de março de 2014. Capítulo 11. Adi já acordou de centenas de maneiras diferentes, com a geada se formando sobre a pele e sob um sol tão forte que deveria tê-la queimado, em lugares vazios e outros que deveriam estar vazios, com a guerra rugindo sobre a sua cabeça e com o oceano batendo contra o casco do navio, com o som de sirenes, com os ruídos da cidade, com o silêncio e, certa vez, com uma cobra enrolada ao lado da sua cabeça. Mas Henry Strauss a acorda com beijos. Ele planta um beijo de cada vez, como se fossem botões de flores, deixando que brotem sobre a sua pele. Adi sorri e rola o corpo para perto dele, puxa os braços do rapaz sobre si como uma capa. A escuridão sussurra na sua mente. Sem mim, você vai estar sempre sozinha. Mas ela presta atenção às batidas do coração de Henry, ao murmúrio baixo da voz dele nos seus cabelos enquanto o rapaz pergunta se ela está com fome. É tarde e ele já deveria estar no trabalho, mas Henry explica que a última palavra fecha às segundas-feiras. Não sabe que ela se lembra da pequena placa de madeira com o horário de funcionamento da livraria escrito ao lado dos dias de semana. O sebo só fecha às quintas-feiras. Mas ela não o corrige. Ambos se vestem e descem até a padaria da esquina, onde Henry compra roscas de queijo e ovos mexidos no balcão, e Adi pega uma garrafa de suco na geladeira. Então ela ouve o sino da porta. Avista uma cabeça de cabelos acobreados e um rosto familiar enquanto Robbie entra na padaria. Adi sente o coração bater descompassado, como acontece quando você pisa em falso, o movimento abrupto de um corpo desequilibrado. Adi aprendeu a perder, mas não está pronta. Tem vontade de parar o tempo, de se esconder, de sumir, mas desta vez não pode fazer isto. Robbie vê Henry e Henry a vê e os três se encontram em um triângulo de ruas sem saída. Uma comédia de memória, amnésia e um azar imenso enquanto Henry passa o braço na sua cintura e Robbie olha com um olhar gélido e pergunta: Quem é essa aí? Não tem graça. Você ainda está bêbado? Pergunta Henry. Robbie dá um passo para trás indignado. Se eu... O quê? Não, nunca vi essa garota antes. Você nunca me disse que tinha conhecido alguém.
É um acidente de carro em câmera lenta, e Ad sabia que a colisão inevitável de pessoas e lugares, hora e acaso iria acontecer. Henry é uma coisa impossível, seu belo e exótico oásis particular, mas também é humano, e seres humanos têm amigos, parentes e milhares de fios que os conectam a outras pessoas. Ao contrário de Ad, ele nunca teve os laços cortados, nunca viveu em um vácuo. Então, isto era inevitável, mas ela ainda não está pronta. Cacete, Rob, você acabou de conhecê-la. Tenho certeza de que me lembraria se tivesse acontecido isso. Os olhos de Rob se escurecem. Mas também, ultimamente, anda difícil distinguir uma garota da outra. O espaço entre os dois diminui enquanto Henry avança sobre o amigo. Ad chega primeiro, segura a mão do rapaz antes que ele a erga e o puxa para trás. Henry, chega! Ela tinha mantido a ambos em uma jarra adorável, mas o vidro está começando a rachar e a água se infiltrando. Rob encara Henry com um olhar perplexo, traído, e ela entende. Não é justo, nunca é. Deixa disso, pede, apertando a mão dele. A atenção de Henry finalmente se volta para ela com esforço. Por favor, venha comigo, implora. Saem na calçada, deixando para trás a tranquilidade da manhã, abandonada junto com o suco de laranja e os sanduíches. Henry está tremendo de raiva. Desculpe, Rob às vezes é um babaca, mas aquilo foi... Ad fecha os olhos e desaba contra a parede. Não é culpa dele. Ela podia salvar o momento, segurar a jarra quebrada, cobrir as rachaduras com o dedo. Mas por quanto tempo? Por quanto tempo poderia manter Henry só para si? Quanto tempo levaria para que ele descobrisse sobre a maldição? Acho que Rob não se lembra de mim. Henry estreita os olhos nitidamente confuso. Como ele poderia não se lembrar? Ad hesita. É fácil ser sincera quando não há palavras erradas, quando elas não duram, quando tudo o que você diz pertence somente a você. Mas com Henry é diferente. Ele a ouve, ele lembra, e de repente cada palavra tem peso e a sinceridade se torna um fardo. Ad tem uma única chance. Pode mentir para ele, como faria com qualquer outra pessoa, mas se começar, nunca mais vai conseguir parar e, além disso, não quer mentir para Henry. Esperou tempo demais para ser ouvida, para ser vista. Então, se põe à mercê da verdade. Sabe aquelas pessoas que têm dificuldade de identificar uma fisionomia? Que olham para os amigos, para os parentes, para as pessoas que conhecem a vida inteira e não conseguem reconhecer os rostos? Henry franze o senho. Na teoria, sei sim. Então, eu tenho exatamente o contrário disso. Você se lembra de todo mundo? Não. Quer dizer, sim, eu me lembro, mas não é disso que estou falando. É que as pessoas se esquecem de mim. Mesmo se nos encontrarmos centenas de vezes, elas se esquecem. Isso não faz o menor sentido. E não faz, não mesmo. Eu sei, mas é verdade. Se a gente voltasse para a padaria agora, Rob não se lembraria de nada. Você poderia me apresentar, mas assim que eu me afastasse, assim que eu sumisse de vista, ele se esqueceria de mim outra vez. Henry balança a cabeça. Como? Por quê? As perguntas mais curtas, a resposta mais comprida. Porque eu fui uma tola, porque eu estava com medo, porque eu não tomei cuidado. Porque, responde encostando-se na parede de concreto. Eu fui amaldiçoada. Henry a encara, com a testa franzida atrás dos óculos. Eu não entendi. Ad respira fundo, tentando acalmar os nervos, e em seguida, já que decidiu contar a verdade, é o que faz. O meu nome é Adilahi. Sou filha de Jean e Marthe, e nasci em Vignon, no ano de 1691, em uma casa de pedra que fica atrás de um velho teixo. Vignon-sur-Sarthe, França, 29 de julho de 1764. Capítulo 12. A carroça rateia até parar ao lado do rio. Posso te levar mais longe, diz o condutor, segurando as rédeas. A gente ainda está a 1,5 km de distância da vila. Está bom aqui, eu conheço o caminho, diz ela. Uma carroça com um condutor desconhecido poderia chamar a atenção, e Ad prefere voltar do mesmo modo como partiu, do mesmo jeito que aprendeu cada centímetro deste lugar, a pé. Paga ao homem e desce, com a barra da capa cinza resvalando na terra. Não se deu ao trabalho de trazer uma mala. Aprendeu a viajar com pouca bagagem, ou melhor,
Aprendeu a se desfazer das coisas com a mesma facilidade com que as encontra. É mais simples assim. É muito difícil se aferrar a objetos. Quer dizer que você é daqui? Pergunta o homem, e Hade semicerra os olhos sob a luz do sol. Sou, mas faz muito tempo que fui embora. O condutor olha para ela de cima a baixo. Nem tanto. Você ficaria surpreso, retruca Hade. Ele estala o chicote e a carroça, se arrasta para longe. Então a garota fica sozinha mais uma vez em uma terra que conhece até as entranhas, um lugar para onde não voltou nos últimos 50 anos. É estranho como ela ficou fora ao dobro do tempo em que viveu aqui, mas ainda se sente em casa na cidade. Não sabe quando decidiu voltar, nem mesmo como, só que a decisão estava se avolumando em seu interior como uma tempestade, desde a época em que a primavera começou a dar indícios de verão, com o clima pesado se transformando em uma promessa de chuva, até que Hade pôde ver as nuvens escuras no horizonte e ouvir o trovão estrondando na sua cabeça, incitando-a a partir. Talvez a volta seja uma espécie de ritual, uma maneira de se purificar, de deixar Vignon para sempre no passado. Talvez esteja tentando se desapegar ou talvez se preservar. Não vai ficar, disso ela tem certeza. A luz do sol reluz sobre a superfície do rio Sarthe e por um segundo ela pensa em rezar, em mergulhar as mãos na correnteza rasa, mas não tem nada para oferecer aos deuses do rio agora, nem para dizer. Não atenderam às suas preces quando Hade mais precisava. Ao virar uma esquina, do outro lado de um arvoredo, Vignon se ergue em meio às colinas baixas, com as casas de pedra cinzenta aninhadas na bacia do vale. A cidade cresceu um pouco, se ampliou como a cintura de um homem de meia-idade, expandindo-se para os lados, mas continua a mesma Vignon de antes. Lá está a igreja, a praça e logo adiante, depois do centro da cidade, a barreira verde escura da floresta. Hade não atravessa a cidade, mas a contorna pelo sul, a caminho de casa. O velho teixo continua de sentinela ao final da trilha. Os 50 anos adicionaram alguns ângulos nodosos aos seus galhos e um pouco de largura à base do tronco, mas fora isso, a árvore permanece igual. Por um instante, quando tudo o que ela consegue ver é a silhueta da casa, o tempo titubeia e tropeça, e Hade tem 23 anos de novo, voltando para casa, vinda da cidade, da beira do rio ou da casa de Isabelle, com o cesto de roupa lavada apoiado nos quadris ou o bloco de desenho debaixo do braço, e a qualquer momento vai ver a mãe na soleira da porta, cheia de farinha nos pulsos, vai ouvir os golpes constantes do machado do pai e o relincho baixo da égua, Maxime, balançando a cauda e mascando grama. Mas ela se aproxima da casa, e a ilusão desmorona e volta a ser uma memória. A égua não existe mais, é óbvio, e a oficina do pai agora pende para um dos lados, enquanto a choupana dos pais jaz escura e imóvel do outro lado da grama cheia de ervas daninhas. O que ela esperava? 50 anos. Hade sabia que eles não estariam mais aqui, mas ver o lugar em pedaços, abandonado, ainda a deixa perturbada. Seus pés se movem por vontade própria, levando-a pela estrada de terra batida, atravessando o quintal em direção às ruínas em declínio da oficina do pai. Ela abre a porta com cuidado porque a madeira está podre, desfazendo-se e entra na choupana. Os raios de sol se infiltram pelas tábuas quebradas, iluminando a escuridão e o ar tem cheiro de decomposição. Não de madeira que acabou de ser entalhada, terrosa e doce. Todas as superfícies estão cobertas de mofo, úmidas e empoeiradas. As ferramentas que o pai afiava diariamente agora se encontram abandonadas, com ferrugem marrom avermelhada. A maioria das prateleiras está vazia e os pássaros de madeira se foram, mas ainda há uma tigela grande, inacabada, sob uma cortina de teias de aranha e imundície. Hade passa os dedos pela poeira e observa o pó se acumulando de novo em seu rastro. Quando foi que ele morreu? Ela se força a voltar para o quintal e então para. A casa ganhou vida, ou pelo menos começou a despertar. Uma coluna fina de fumaça sai da chaminé, uma janela foi aberta, e as cortinas finas ondulam suavemente com a brisa. Alguém ainda está aqui. Hade devia ir embora, sabe que devia. O lugar não pertence a ela, não mais. Porém, já está atravessando o quintal e estendendo a mão para bater na porta. Seus dedos vacilam, lembrando aquela noite, a última de uma outra vida. Ela fica ali, parada na escada,
forçando a mão a fazer uma escolha, mas já anunciou a sua presença. A cortina esvoaça, uma sombra passa pela janela e Ad consegue dar somente 2 ou 3 passos para trás antes que a porta se abra só um pouco, o bastante para revelar o fragmento de um rosto enrugado e um olho azul carrancudo. Quem está aí? A voz da mulher é frágil e debilitada, mas ainda é um soco no estômago de Ad, deixando-a sem fôlego. E a garota tem certeza de que, mesmo se fosse mortal, com a mente enfraquecida pelo passar do tempo, ainda se lembraria da voz da própria mãe. A porta se abre com um rangido, e ali está ela, murcha como uma planta, durante o inverno, com os dedos retorcidos apertando um xale puído. Está velha, se tornou uma anciã, mas ainda está viva. Eu te conheço? Pergunta a mãe, mas não há nenhum sinal de reconhecimento na sua voz, apenas a dúvida dos velhos e dos inseguros. Ad balança a cabeça. Mais tarde ela vai se perguntar se deveria ter dito que sim, e a mente da mãe, esvaziada de lembranças, poderia ter arrumado espaço para aquela única verdade. Se poderia ter convidado a filha para entrar, se sentar ao lado da lareira e partilhar uma refeição qualquer para que, quando Ad fosse embora, tivesse algo a que se apegar além da versão em que a mãe a expulsou de casa. Mas a garota não faz nada. Ad tenta se convencer de que esta mulher deixou de ser sua mãe quando ela deixou de ser sua filha, mas é óbvio que as coisas não funcionam assim, mas deviam funcionar. Ela já passou pelo luto e, embora o choque de ver o rosto da mãe seja cortante, a dor é superficial. O que você quer? Exige saber Marthe Larry. E essa é outra pergunta que ela não pode responder, porque não sabe a resposta. Espia a casa atrás da anciã, olha para o saguão escurecido que costumava chamar de casa, e então uma esperança inusitada surge em seu peito. Se a mãe está viva, então talvez... Mas ela sabe por causa das teias de aranha na porta da oficina e da poeira sobre a tigela inacabada, por causa da expressão desgastada no rosto da mãe e da choupana descuidada e escura às suas costas. Sinto muito, diz Ad afastando-se. E a mulher não pergunta por quê, apenas fica encarando a garota sem desviar os olhos enquanto ela vai embora. A porta se fecha com um rangido e Ad sabe, enquanto se afasta da casa, que nunca mais vai ver a mãe. Nova York, 17 de março de 2014. Capítulo 13. É fácil pronunciar as palavras. Afinal, a história nunca foi a parte difícil. É um segredo que ela tentou contar muitas vezes, para Isabelle, para Remy, para amigos, para desconhecidos e qualquer pessoa disposta a ouvir. E todas as vezes, observou os rostos perderem a expressão e parecerem confusos. Observou as palavras pairando no ar diante dela como fumaça antes de serem sopradas para longe. Mas Henry a olha e escuta. Escuta enquanto ela conta sobre o casamento, sobre as preces não atendidas, sobre as oferendas feitas ao amanhecer e ao cair da noite, sobre a escuridão na floresta disfarçada de homem, sobre o seu desejo, a recusa dele e o erro que ela cometeu. Você pode ficar com a minha alma quando eu não quiser mais. Escuta quando ela conta como é viver para sempre, ser esquecida e desistir de tudo. Quando termina, Ad prende o fôlego, esperando que Henry dê um sinal de vida e lhe pergunte o que ela estava prestes a dizer. Em vez disso, ele estreita os olhos de um jeito tão peculiar que ela percebe, com o coração disparado, que o rapaz ouviu cada palavra. Você fez um pacto. Há uma certa indiferença na sua voz, uma calma desconcertante. E é óbvio que a história parece loucura. É óbvio que ele não acredita. É assim que ela o perde, não para o esquecimento, mas para a incredulidade. E então, do nada, Henry solta uma gargalhada. Desaba sobre um suporte para bicicletas, com a cabeça apoiada na mão e ri. E Ad pensa que ele enlouqueceu, que ela destruiu alguma coisa no seu interior. Pensa até mesmo que o rapaz está zombando dela. Mas não se trata do tipo de risada que acompanha uma piada. É maníaca demais, arquejante demais. Você fez um pacto, repete ele. Ad engole em seco. Olha, eu sei que parece loucura, mas eu acredito em você. Ela pisca, subitamente confusa. O quê? Eu acredito em você, repete ele. 4 palavrinhas tão raras quanto eu me lembro de você, e deveriam ser o bastante, mas não são. Não faz sentido, nem Henry nem isto.
Não faz sentido desde o começo e ela está com muito medo de perguntar, de saber, como se o conhecimento pudesse fazer o sonho inteiro ruir. Mas pode ver as rachaduras pesando sobre os ombros dele e pode senti-las dentro do peito. Quer perguntar: quem é você? Por que é tão diferente? Como você se lembra se ninguém mais consegue fazer isso? Por que acredita que eu fiz um pacto? No fim, faz somente uma pergunta: por quê? E Henry tira a mão do rosto e ergue o olhar para ela, com os olhos verdes e febris, e responde: porque eu também fiz um pacto.